O módulo 5 do nosso curso, iremos tratar sobre proteção de planilhas. Temos 3 níveis de proteção nas planilhas do Excel. Podemos proteger a célula e a fórmula, podemos proteger a planilha com uma senha e podemos ainda proteger algumas partes da planilha, deixando que o usuário tenha acesso a partes determinadas. Olá pessoal, vou mostrar para vocês a funcionalidade da ferramenta Congelar Painéis. Vai acontecer de vocês estarem trabalhando em alguma planilha e a tabela ficar muito extensa. O que isso quer dizer? Que ao você rolar o mouse para visualizar a sua tabela, o cabeçalho da tabela, que é essa primeira linha colorida aqui, ó, do meu exemplo, este cabeçalho rola também e fica oculto. E você perde a referência daquela planilha, daquele cabeçalho que está dando as informações. E para isso nós utilizamos então a funcionalidade, uma ferramentinha muito bacana do Excel, que é o Congelar Painéis. O Excel vai entender que o meu cabeçalho é um painel e precisa ficar congelado onde eu pedir. Exemplo, o meu cabeçalho está na linha 4, então eu quero que ao rolar a planilha, esta linha 4 fique estática. Vocês vão perceber que a planilha vai rolar como se por baixo do cabeçalho. Vamos lá? 3 funcionalidades do Congelar Painéis. Caso o meu cabeçalho esteja na linha 1, eu peço para congelar a linha superior. Perfeito. Caso eu queira congelar uma coluna, por exemplo, a coluna C, que é a coluna do código, aí ao rolar a minha planilha para a direita, esta coluna do código ficará também congelada. Aí eu peço para congelar a primeira coluna. E caso a minha planilha esteja no meio da minha área de trabalho aqui, da planilha de Excel, a minha tabela esteja no meio desta planilha, eu vou pedir para congelar determinado local. Vamos lá. Eu paro o meu mouse na linha abaixo onde eu quero congelar. Então, se eu quero congelar a linha 4, eu paro o meu mouse na linha 5. Vamos lá em Exibição, menu Exibir. Tenho aqui a ferramentinha de congelar painéis, ó. Aí eu peço aqui a primeira opção, congelar painéis. Observem que ao rolar a minha planilha, o cabeçalho fica estático onde eu pedi para congelar. Detalhe, da maneira como eu mostrei aqui, eu congelo a linha 4 e a coluna C. Ó, se eu rolar lá, ó, ele rola por baixo da coluna B. Então, para que eu congele somente a linha 4, eu tenho a seguinte opção: descongelar para voltar ao normal. Aí eu clico no número da linha, ó. Linha 5 todinha, congelar painéis. Agora ele congelou somente o meu cabeçalho. Ok? Funcionalidade congelar painéis é para quando você tem uma planilha, uma tabela de dados com muitos dados e estes dados vão ficando ocultos, você perde a referência do cabeçalho ao rolar a planilha. Ah, professor, eu quero congelar a coluna do código. Então eu clico lá no endereço da coluna, que é o endereço C. Observem que selecionou toda a coluna de código. Ah não, mas eu quero congelar a coluna. Então eu clico na seguinte. Da mesma forma que eu clico na linha seguinte, eu clico na coluna seguinte também. Vou em congelar painéis.
Ok? Se eu rolar aqui a barra, observem que a coluna códigos ficou estática. Esta é a funcionalidade congelar painéis em tabelas de dados que contém muitas informações. Vamos lá, pessoal? Vou mostrar para vocês a funcionalidade de ocultar as fórmulas da sua planilha. Vamos entender esta planilhinha, essa tabelinha que eu fiz aqui, como sendo uma tabela de pedidos, onde cada cliente faz o seu pedido, determinada quantidade de peças ou unidades, a determinado preço de venda. Qual seria o valor total? Eu crio aqui então uma função igual o número de unidades, 18, vezes o preço 12. Ok? Eu tenho aqui R$216. Tá aqui. Basta clicar 2 vezes no cantinho da célula, quando se transformar o mouse em uma cruzinha, ó, um duplo clique, ele já calcula para mim o valor total para todos os clientes. Ótimo! A partir daqui, eu vou ocultar esta fórmula. Se observarmos, a fórmula que eu usei, que é uma multiplicação simples, aparece aqui para mim na barra de fórmulas. Mas vai acontecer de você estar trabalhando com alguma planilha mais complexa e queira ocultar estas fórmulas que você usa na planilha. Então, basta seguir o seguinte procedimento. Eu seleciono a área onde estão as fórmulas que eu quero ocultar, clico no botão direito do mouse, formatar célula. Observem que nas abas desta caixinha eu tenho número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Na aba proteção, eu já tenho aqui a opção, ó, bloqueadas e ocultas. Eu vou marcar a guia, a caixinha ocultas, ok? Significa que eu estou pedindo para ocultar as fórmulas. Dou um ok. Porém, este procedimento ainda não surte efeito antes de eu inserir uma proteção na planilha. Então eu venho aqui no menu revisão e proteger planilha, ó. Proteger planilha, ele me pede uma senha. Qualquer senha que você lembre depois. Ok, repete a senha, ok. Se clicarmos onde está a fórmula já não aparece na minha barra de dados. Ou seja, o usuário da planilha consegue acessar a planilha, mas não consegue ver a fórmula que foi utilizada. Esta é a funcionalidade ocultar fórmulas do Excel.